Eu vou-vos falar das dúvidas da minha atividade profissional. Eu sou professor e, se calhar ao contrário daquilo que estão à espera, eu não ensino macroeconomia. Portanto, eu não ensino macroeconomia. A macroeconomia para mim é uma preocupação, porque estou num estado, que está no estado em que nós conhecemos e, portanto, naturalmente é uma preocupação. As minhas preocupações não eram estas, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, as minhas preocupações de conhecimento científico eram exclusivamente financeiras. E punham-me já as dúvidas que eu vos vou falar hoje. É claro que eu sou professor de finanças. E, portanto, eu sou professor que ensina a gênese do mal. Portanto, eu ensino... É claro, como é que eu consigo conviver comigo a ensinar a gênese do mal? Como penso que nós sabemos, nós para enfrentarmos o mal temos que o conhecer. É a única forma de o vencermos. E, portanto, para mim, a forma que eu tenho de conciliar-me ou de reconciliar-me com os meus discursos no final das aulas é exatamente pensar que o que eu estou a fazer é ajudar a conhecer o mal. Bom, e porquê é que eu ensino o mal? Porque, basicamente, há o edifício financeiro, que está tudo errado, mas isso é um pormenor, mas que é extraordinariamente coerente, que é uma maravilha. Assenta em coisas que nós vamos começando a dar por adquiridas. Porque se nós não dermos por adquiridas, se eu estiver constantemente a discutir os fundamentos, eu não saio do mesmo sítio e não faço absolutamente nada. Portanto, aquilo que me ensinaram e que eu ensino, aquilo que eu tento, agora há pouco, que eu sou presidente da escola por um período de tempo, estou há 3 anos como presidente da escola, mas aquilo que eu faço de investigação é em cima de um conjunto de pressupostos, de teorias que eu assumo como dadas, adquiridas, postulados, que eu não vou discutir isso. Se estiver constantemente a discutir isso, eu não avanço. Então, em cima disso, eu vou construindo mais coisas em cima do edifício. E o edifício está extraordinariamente bem montado, bem feito. Está completamente ao lado daquilo que é a realidade. Mas, já agora antes de ir àquilo que é o meu fundamento, ele está errado. Nós sabemos todos que está errado, porque está localizado num sítio ao lado. Há muitas demonstrações de que ele devia estar noutro sítio, só que não se conseguiu erguer o edifício no outro sítio. Portanto, nós conseguimos mostrar que aquilo em que nós ensinamos, sobre os quais pressupostos sobre os que nós trabalhamos, estão errados. Mas não conseguimos fazer um edifício tão bem feito, no sítio em que ele devia de estar. Não se consegue. Até agora. Daqui a 100 anos vão-se rir de se virem um filme destes, a dizer que aquele indivíduo era um ignorante total. Mas neste momento é assim. E há princípios que chocam com a minha educação cristã e com a forma que eu acho que se consegue um nível superior de bem-estar intelectual. E um dos princípios das teorias é a teoria de utilidade. A teoria de utilidade é absolutamente básica na área financeira e que assume que os homens têm todos um comportamento mais ou menos semelhante, assente em 2 ou 3 princípios. O primeiro é que um homem prefere ter mais a ter menos. E, portanto, este é logo o primeiro princípio. E é um princípio absolutamente universal, que é a única forma que eu tenho de depois tomar uma quantidade enorme de decisões que levam a procurar mais para terceiros. Eu não estou a falar para mim, porque eu estou a falar de uma atividade profissional. E quando estou a ensinar os meus alunos, estou a prepará-los para eles integrarem um mercado de trabalho, para trabalharem numa instituição financeira, para serem analistas, para serem gestores de fundos de investimento, para eles pegarem no vosso dinheiro, na vossa poupança, que custou tanto evitar o consumo,
para garantir os dias toalheiros do futuro, pegarem nisso e, por vossa conta, multiplicarem os prémios que vocês lhes dão. É um trabalho que tem que fazer com a melhor das intenções. E fazê-lo de forma o mais honesta possível do ponto de vista técnico é acreditar que aquilo que querem é mais e não menos. É razoável assumir que os homens gostam de ter mais do que ter menos. Mas isto choca, pelo menos comigo, para mim, com os modelos de austeridade, no bom sentido da palavra, e de espojamento da materialidade, que são princípios que me educaram, que me transmitiram como os princípios certos para passar através do buraco da agulha e chegar àquele sítio que nós queremos chegar. Quer dizer, eu passo o tempo todo a ensinar as pessoas a fazer exatamente aquilo contrário daquilo que eu devia de ensinar, porque devia ser o contrário. Dizer aos alunos, vocês não devem fazer isto, porque isto é contrário àquilo que vocês deviam aspirar. Toda a gente devia de aspirar exatamente proporcionar a transferência de materialidade aos outros, ou da riqueza para os outros, e não procurar para si. Porque estes princípios que eu uso para desenvolver as teorias levam a que eu seja o polo, não é, catalisador da riqueza. Bem, isto, portanto, é uma coisa que é muito agressiva do ponto de vista... Para mim é muito agressivo. Porque eu vejo-me assim, constantemente a infringir aquilo que supostamente ouço e acredito ser a palavra da salvação. E, portanto, isto é exatamente o contrário. É a gênese do mal. E, portanto, eu tenho que, de certa maneira, tentar dar alguma volta a isto. Porque isto é uma luta, não é? Que para quem pensa muito, eu penso mais, se calhar, me desfaz. Não é? Desfaz. E, portanto, temos que arranjar aqui, eu tenho que arranjar uma forma de me conciliar ou de me reconciliar dentro da minha prática, porque senão isto é insuportável. Então eu tenho uma ou duas maneiras para tentar reconciliar-me, e era isso que vos queria transmitir um bocadinho agora. Uma delas é encarar a acumulação da riqueza em torno de mim como uma forma mais adequada de vir a promover a redistribuição. É uma contradição. É uma contradição nos termos, mas se eu tiver o dom, chamem-lhe o dom, para não chamar outra palavra qualquer, se eu tiver o dom de conseguir fazer muito melhor com menos recursos, ou muito mais com menos recursos, se eu conseguir fazer mais pão com menos farinha, com menos desperdício, o que eu estou a fazer é a conservar e a possibilitar que mais pessoas usem a farinha para o mesmo fim. Portanto, reparem, isto significa procurar o lucro, procurar o resultado positivo. Portanto, o lucro, para mim, que tem uma utilização posterior, subsequente, garante-me que eu, ao ter mais, posso fazer uma mais adequada gestão dos recursos. Lá está. Se eu consigo fazer a mesma coisa com menos recursos, eu estou a utilizar menos, estou a permitir a sua longevidade, estou a permitir que mais possam usufruir dos mesmos recursos. E, portanto, de certa forma, eu posso ser um agente de proteção da natureza, para usar uma palavra dos não crentes, ou se quiserem, um agente de Deus, porque estou a tentar conservar aquilo que são os recursos que eu acredito que uma força geradora inicial os tenha criado. E, portanto, nesse sentido, eu não me preocupa muito a boa gestão e o resultado e o lucro através de uma boa gestão de recursos. E, portanto, a acumulação de riqueza depois pode dar origem à partilha. Não é? Portanto, mas uma partilha bem feita, e não é a partilha do desperdício, porque podias dizer assim, mas porque é que não preocupas em não ter lucro e, portanto, gastas nas despesas intermédias, gastas isso tudo.
mas é uma má gestão. Muito provavelmente estou a gerir mal os recursos e estou a desperdiçá-los. E há recursos que nós não podemos utilizar duas vezes, pelo menos naquela forma, digamos assim. E, portanto, esta dúvida de como é que eu consigo estar permanentemente a ensinar terceiros a terem atos de busca de mais e não de menos, de procura do lucro, do resultado, à custa da redução dos custos para obter receitas, eu, basicamente, o que tento fazer é reconciliar-me assim. Por caso contrário, devo dizer-vos que já me tinha entregue nas mãos de Satanás e não quero, e, portanto, não consigo, não é? Portanto, passava das palavras aos atos e não conseguia reconciliar. E, portanto, digamos que este foi o meu pontapé de saída para esta reflexão noturna, agradecendo o convite que me fizeram e por estar numa casa onde, infelizmente, eu nunca tinha entrado, apesar de ser um espaço, para mim, mítico, e portanto, tive a felicidade de encontrar uma casa cheia de tanta gente que eu não estava absolutamente à espera de encontrar. Muito obrigado pela vossa presença, que me toca profundamente e me faz acreditar que, de facto, vale a pena pertencer a esta casa. Muito obrigado.